Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Paz Manaus e nós estamos nessa jornada da Bíblia em um ano. Já te peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos lá nessa jornada! Antes de mais nada, quero te parabenizar por você estar perseverando na leitura diária da Palavra de Deus. E no Salmo 123, na sua leitura, você vai perceber que é um salmo bem curto, mas um salmo que é de uma peregrinação das pessoas que estavam subindo para Jerusalém. Um conjunto de 15 salmos, e Salmo 123 faz parte desse conjunto. Esse salmista reconhece que Deus está acima de todos os governantes, autoridades terrestres, e busca nele, no Senhor, a orientação e proteção. O Salmo continua descrevendo os desafios e lutas que o povo de Deus enfrenta em um mundo que muitas vezes ele é muito hostil, hostil na nossa fé. No versículo 3, o salmista diz o seguinte: tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque já tivemos desprezo suficiente. Esse versículo, ele vai reconhecer a realidade da perseguição e oposição que aqueles que creem em Deus enfrentam no seu dia a dia, tanto na época do salmista, quanto na nossa época, na época atual. O salmista, você vai perceber que ele se volta para Deus como sua única fonte de esperança e força, dizendo no versículo 2, eis que como os olhos dos servos estão voltados para a mão do seu Senhor, misericórdia de nós. Em resumo, esse Salmo 123 é uma poderosa expressão de confiança e dependência de Deus diante de todas as adversidades. Isso nos lembra que mesmo quando nos sentimos oprimidos ou desprezados pelos outros, podemos recorrer ao Senhor e buscar o consolo e a força. Nesse Salmo você vai perceber que há um encorajamento para nós mantermos os nossos olhos fixos no Senhor. Mesmo quando nós sentimos vontade de desistir ou perder a esperança. Em última análise desse texto tão lindo da Palavra de Deus, esse Salmo nos aponta para a bondade e a fidelidade de Deus, que é capaz de nos sustentar mesmo em meio dos nossos maiores desafios da nossa vida. Eu espero que esse Salmo tenha edificado muito a sua vida, com certeza edificou. Agora, a próxima leitura do livro de Jeremias, capítulo 9, e o capítulo 10, você vai ver que o capítulo 9, Jeremias, o profeta, lamenta os pecados e a desobediência do povo de Judá, e você vai perceber uma advertência sobre as consequências dos seus atos. Esse capítulo ele começa com uma lamentação sobre o engano e a maldade do povo. Jeremias vai expressar, você vai perceber a tristeza pelo fato de que o povo de Deus se afastou dele e vive agora no pecado. Ele enfatiza que as suas línguas e ações enganosas causaram muito dano e destruição. Então o profeta vai advertir sobre o julgamento vindouro sobre o povo. Ele descreve como Deus trará destruição sobre a terra por causa da sua desobediência e idolatria. Você vai perceber também que Jeremias vai enfatizar bastante que esse julgamento não será evitado e que o povo deve se arrepender para evitá-lo. O capítulo vai terminar com um apelo de arrependimento e um apelo à misericórdia de Deus, que sempre nós podemos ter e podemos buscar esse arrependimento e a misericórdia do Senhor. Jeremias então vai encorajar o povo a voltar para Deus e buscar o seu perdão e enfatizar que Deus é um Deus misericordioso e compassivo e que está disposto a perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. Um resumo desse capítulo 9, Jeremias vai apresentar uma lamentação sobre os pecados e a desobediência do povo de Judá, o apelo a esse arrependimento e o apelo à misericórdia de Deus. E agora no Jeremias capítulo 10, o mesmo profeta vai abordar a idolatria do povo de Judá e enfatizar a tolice de adorar deuses falsos. O capítulo começa com uma advertência contra a adoração de ídolos. Jeremias enfatiza que esses falsos deuses nada mais do que são criações de mãos humanas e não têm poder para salvar e ajudar aqueles que o adoram. O capítulo termina com um apelo ao arrependimento e um apelo também à misericórdia de Deus. Jeremias encoraja o povo de Judá a se afastar da sua idolatria e buscar o perdão de Deus, enfatizando que Ele é um Deus amoroso, é um Deus compassivo e quer salvar todo o seu povo. Em resumo, o capítulo 10 de Jeremias apresenta uma advertência contra essa adoração desses ídolos. É um contraste entre o poder de Deus e a inutilidade desses falsos deuses.
um chamado ao arrependimento e um apelo à misericórdia do Senhor. O capítulo enfatiza também a loucura da idolatria e a grandeza de Deus e encoraja o povo a se voltar para Ele e buscar o seu perdão. Então você também, todos nós, eu também, nós podemos nos voltar sempre para o Senhor e nos arrepender de todos os nossos pecados e buscar o seu perdão. Agora, a terceira leitura desse dia está em 2 Timóteo, capítulo de número 3. E esse é um texto de Paulo para o seu discípulo Timóteo, que até eu vou mencionar já. Há um versículo central que fala muito sobre o propósito da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Mas 2 Timóteo, capítulo 3, veremos o apóstolo Paulo dará uma descrição profética sobre a humanidade nos últimos dias, sobre o seu comportamento, apresentando uma lista detalhada das coisas malignas que habitarão os corações humanos. Ele vai trazer um alerta sobre os impostores da fé e vai se alegrar com Timóteo, de Timóteo seguir de perto o seu exemplo e testemunho. Ele mostrará como nos apegar às Escrituras Sagradas e praticá-las, sendo suficiente para o crescimento e desenvolvimento e amadurecimento de cada um de nós. Ele é a voz de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, A palavra de Deus é a voz do Senhor. E aí nós podemos tirar lições desse texto, de 2 Timóteo capítulo 3. A advertência dos últimos dias, a importância das Sagradas Escrituras, em que eu gostaria de mencionar esse versículo, é o versículo 16, que fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Foram 38 homens que escreveram toda a Bíblia Sagrada que nós temos hoje acesso, nós estamos lendo nesse ano. E aí você vai perceber que esses homens tiveram essa inspiração de Deus e toda a Escritura, ela é útil, para nós sermos ensinados, para nós sermos repreendidos, corrigidos, e sermos educados na justiça, a palavra de Deus que nos transforma. Esse é o momento que o apóstolo Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo, o propósito das Escrituras Sagradas. E se você deixar a palavra de Deus tomar conta do seu coração, a sua vida com certeza nunca mais será a mesma. E também nesse texto você vai ver a oposição e perseguição. Paulo vai lembrar para o Timóteo que todos que desejam viver piedosamente, ou seja, parecidos com Deus, da forma, dos seus princípios, dos seus valores, essas pessoas, elas vão enfrentar perseguição. E essa lição nos prepara para enfrentar as adversidades, nos encoraja a permanecermos firmes na fé, confiando na graça e no poder de Deus para nos sustentar. E finalizando, a necessidade de discernimento espiritual. Você vai encontrar nesse texto, há um alerta do apóstolo Paulo sobre os falsos mestres e enganadores que vão surgir por aí nas nossas vidas, buscando desviar os crentes da verdade. Paulo vai exortar o seu discípulo Timóteo a permanecer firme na verdade. Além de ele mencionar um exemplo da própria vida, um exemplo de fé, destacando como ele estava vivendo uma vida piedosa, perseverante da fé e na fidelidade do ministério. Muito bem, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, e essa mensagem possa chegar a muitas pessoas. Persevere, não desista e que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até amanhã, no próximo dia da Bíblia em um ano.